filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Vamos parar aqui, vamos refletir nesses versículos tão preciosos da palavra de Deus. Lendo esse texto, parece que Moisés, já velho, Moisés aqui provavelmente estava com 80 anos, lembra? Não é? Ele se tornou filho da filha de Faraó, adotado e criado até os 40 anos, provavelmente lá no palácio do Faraó, saiu, arrumou, quis resolver na força do braço, matou um egípcio, saiu fugido, com medo de Faraó matá-lo, foi para a terra, conforme nós estudamos no capítulo de número 2, Moisés fugindo para Midian, chega-se diante de um poço lá em Midian, ele encontra a sua esposa Zíbora e vai para a casa do seu sogro Jetro, é recebido nesta casa, ali forma família. Moisés tem 2 filhos, passa 40 anos com um pastor no deserto. Parece que esses 40 anos mudou muito a história de Moisés. Parece que Moisés, já velho aqui, não permitiu crer que ainda podia ser útil para Deus. Ei, preste atenção. Parece que Moisés, já com uma idade já avançada, provavelmente, parece que não entendeu muito bem o chamado de Deus. Note por favor, que esse não era um arranjo de múltiplas escolhas. Deus não estava falando assim, não estava dando opção para Moisés. Não era sequer um convite para Moisés. Era um chamado. Deus não fala e pede nosso conselho sobre o seu plano. Deus faz declarações. Ele fala e isso é tudo. Deus é Deus. Deus não nos dá alternativa. Êxodo 3, verso 10, Deus diz: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Há muitas vezes a pessoa, por passar da idade, talvez se aposentou e agora fica se questionando: e agora? Talvez não se acha mais útil para o ministério, não se acha mais útil para a vida cristã, para servir a Deus. Ei, Moisés foi chamado aos 80 anos. Eu costumo dizer, conforme diz o Salmo 150, enquanto você tiver fôlego de vida, meu irmão e minha irmã, a sua vida, o seu propósito, a sua missão aqui na terra não acabou ainda. Enquanto você estiver respirando, enquanto houver fôlego de vida sobre a sua carne, Deus tem um bom propósito sobre a sua vida. Moisés parece que estava já com uma vida acomodada. Seus filhos provavelmente já estavam maiores, sua esposa, cuidando dos gados das ovelhas do seu sogro, estava com a vida mais ou menos arranjada. E Deus faz algumas coisas assim, quando tudo está sentado, quando tudo parece que está bom, quando tudo está resolvido, o chamado de Deus chega. E quando Deus chama, Ele não está fazendo um convite, Ele não está te dando alternativa, Ele não está dizendo para você se é para você optar para não ir ou ir ou não ir. Porque se você não atender o chamado, você vai estar na desobediência de Deus, e isso não é bom. Davis aponta esta passagem como a comissão apostólica de Moisés. Assim que, como Cristo, Cristo pode ter tido esta passagem em mente quando deu a comissão apostólica semelhante aos seus discípulos e que chega até nós nos dias de hoje. João, capítulo de número 20, verso 21, diz assim a palavra de Deus, Jesus dizendo: disse-lhe, pois, Jesus, outra vez:
paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, há uma missão apostólica. Deus te chama para ser um missionário, Deus te chama para ser uma testemunha. Enquanto você tiver fôlego de vida, a sua missão não acabou sobre a face da terra. Como Moisés ouviu o chamado de Deus, que nesta noite você possa se recordar e saber que sobre a sua vida há um chamado, há uma boa missão, há um bom propósito para que você venha cumprir. Ai, pastor, eu estou tão velho, já estou aposentado, estou aqui em Biúna, descansando na rede. Irmãos, Deus quando chama, meu irmão, pode estar com a vida mais assentada que tiver, Deus quer uma transformação, Deus quer algo, Deus tem um projeto muito maior para você. Diz que um certo bilionário se aposentou e começou a juntar conchas na praia e começou a fazer uma coleção de conchas. Irmãos, eu não quero esse final de vida para mim não. Deus não me chamou para ficar juntando conchinha, ficar juntando, fazendo coleção de concha. Deus tem uma missão muito maior para a sua vida também. Deus quer que você ganhe almas, Deus quer que você seja uma testemunha do Senhor Jesus, Deus quer que você impacte nações. Verso de número 11 diz assim: então disse Moisés, Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Irmãos, esse quem sou eu não é uma pergunta existencial, mas é uma expressão de dúvida. Ele não está se perguntando quem sou eu como indivíduo, como pessoa, mas aqui ele está numa questão de dúvida no relação ao chamado que Deus está fazendo para ele. Quem sou eu? Moisés, ao contrário de seus anos no Egito, aprendera a desconfiar de si mesmo, tão profundamente a ponto de incorrer na ira de Deus. Êxodo 4, verso 14, diz assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Esse texto a gente vai ver daqui a alguns dias. Mas o fato é que Moisés estava tão desconfiado de si mesmo, se sentindo tão incapaz, se sentindo talvez ali que não seria esse chamado com ele, que ele começa a duvidar dele mesmo. A autodesconfiança só é uma virtude quando nos leva a confiar em Deus. A autodesconfiança não é ruim, entenda bem o que eu estou tentando explicar. A autodesconfiança, se Moisés tivesse isso 40 anos atrás, provavelmente ele não teria matado aquele egípcio. Mas ele passou esses 40 anos ali no deserto aprendendo ter essa autodesconfiança, a entender que ele não era tão bom assim, tão capaz assim, tão inteligente assim, tão sabido assim. A autodesconfiança, ela tem a sua parte boa. É que quando a autodesconfiança é uma virtude, quando nos leva a correr para Deus, nos leva a depender de Deus, nos leva a confiar em Deus. Mas a autodesconfiança pode ser um problema também, quando se torna uma baixa estima, quando a pessoa começa a duvidar, quando a pessoa termina numa paralisia, uma incapacidade espiritual, bem como em completa relutância em levar a cabo qualquer tipo de ação. A autodesconfiança, ela tem as questões positivas, mas muitas vezes ela pode ser também prejudicial, quando paralisa o indivíduo. Quando Deus te chama, Deus está te chamando para as nações, e você fica aí agarrado a esse emprego, você fica agarrado aí a esse relacionamento, você fica agarrado a essa situação.
quando Deus te chama para que você tenha uma missão, um propósito, você fica agarrado a sair deste ninho, a sair desse aconchego. Mas a minha vida está tão pronta. Eu tenho dito para a Thalita muitas vezes, eu dou graças a Deus que o concurso que eu fui classificado não me chamou ainda, porque toda vez que a gente tem uma vida mais tranquila, mais acertada sobre a questão do futuro, a gente acostuma a ficar relaxado, a gente costuma a ficar despreocupado, não assumimos novos desafios, não assumimos, não olhamos, não contemplamos aquilo que Deus está nos chamando, nós fugimos dos desafios, nós fugimos do chamado de Deus muitas vezes. Talvez aqui Moisés também não entendeu direito o plano de Deus. Parece que Moisés talvez entendeu que Deus estava dizendo que iria tornar o libertador de Israel. Moisés iria, pelas suas próprias forças, libertar a Israel, porque na sua mente, há 40 anos atrás, foi exatamente isso que ele tentou. Às vezes, temos essa síndrome, a síndrome do Messias. Achamos que somos deuses, achamos que nós que convertemos as pessoas, achamos que nós que as salvamos. Certa vez eu atendi uma jovem no meu gabinete, eu estava numa outra igreja ainda, pastoreando, e essa jovem chegou e começou a chorar, e eu disse: mas minha irmã, o que está acontecendo? E ela disse: pastor, eu tenho muito medo que minha mãe morra sem aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu tenho muito medo, porque eu entendo que se minha mãe morrer hoje, sem Jesus, ela vai ir para o inferno. E ela chorava muito. Ela dizia: pastor, eu não consigo salvá-la. Eu não consigo, pastor. Eu não tenho forças para salvar a minha mãe. Eu virei para aquela jovem e disse: realmente, Deus não espera que você salve sua mãe. Porque a salvação não está em mim, não está em você. A salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É Ele que vai salvar a sua mãe. É só Deus que pode fazer isso. E às vezes a gente toma esta missão que Deus nos confiou e acha que nós que devemos converter as pessoas, nós que devemos fazer que as pessoas sejam salvas, que as pessoas saiam do mundo das drogas. Às vezes nós temos essa síndrome do Messias, de achar que é nós que somos o Salvador, que nós que resolvemos. Eu conheci um rapaz que certa vez virou para uma igreja e disse assim: se essa igreja me contratar, em um ano essa igreja vai ter 60 novos membros. Irmãos, não sabia nada, não sabe nada das coisas de Deus. Irmãos, toda vez que eu vejo pessoas falando isso com uma certa arrogância, achando que é ele ou é ela que faz alguma coisa, não somos nós. Não somos nós que enchemos igreja, não somos nós que agregamos as pessoas à igreja, não é o pastor A, pastor B, não é porque um pastor fala mais bonitinho, o outro é mais feinho, não é isso. A missão, quem resolve a parada, quem resolve, quem salva, quem transforma, quem agrega, quem pode transformar esse seu marido, quem pode transformar esse seu filho, quem pode transformar a sua esposa, é Deus, e somente Ele. Deus estava chamando Moisés para ser um instrumento na libertação, mas o próprio Deus seria o libertador. Há uma grande diferença nisso. Deus tem um plano, mas jamais espera, porém, que você execute esse plano. Ele é o executará, Ele é o executor, Ele quer simplesmente que você seja um instrumento da ação dEle. Afinal, a reputação é dEle. Toda vez que eu vou ajudar
quando eu era missionário, eu ia ajudar uma igreja que estava em declínio, uma igreja que estava passando por problemas. Eu reunia a liderança e dizia o seguinte para aquela liderança: irmãos, eu sei que muitos de vocês estão preocupados com a realidade desta igreja, mas além de vocês, existe um Deus que está mais preocupado. Existe um Deus que é dono da igreja, é Senhor da igreja, e Ele é o maior interessado que esta igreja cresça, que essa igreja se desenvolva, que essa igreja ganhe almas, que essa igreja se multiplique. Ele é o Senhor da igreja. Às vezes a gente entende mal, a gente às vezes acha, entende de maneira incorreta. Afinal de contas, a reputação é do Senhor, é dele. É Ele que está em jogo, não é a própria reputação. Se eu confio e trabalho nas minhas forças, a reputação é minha. Mas quando eu confio, entrego a reputação e o trabalho é do Senhor. É Ele que faz a obra, meus irmãos. O chamado de Deus nos parece às vezes algo tão diferente, difícil de acreditar. Por exemplo, olhe para... Você escolheria Jonas para evangelizar Nínive? Conhecendo a história de Jonas, ele odiava os ninivitas, ele detestava os ninivitas, ele queria a morte para os ninivitas. Você confiaria a Jonas o chamado de ir evangelizar a Nínive? Deus chamou Jonas. E tem gente que fala assim: não, Deus vai colocar um desejo no seu coração para você ir para um determinado local, que você vai se agradar muito. Ah, meus irmãos, o chamado de Deus não é assim, não. Tem um hino do cantor cristão que diz assim: nem sempre será o lugar que eu quiser, nem sempre será o lugar que eu quiser, que o mestre me manda ir. Não é, meus irmãos, nem sempre será. Olha para Jonas. Olha para... Você escolheria Gideão para ser um líder numa revolta contra os povos do Oriente, sabendo que Gideão era tão valente para liderar um exército? Olha só, Gideão era tão valente que ele estava colhendo trigo, ele estava malhando trigo escondido no largar. Um largar era usado para fazer, para espremer as uvas. Mas Gideão tinha tanto medo do povo do Oriente, que ele estava ali escondido, plantando, colhendo o seu trigo. Você escolheria um homem desse, medroso? Deus. Ah, meus irmãos. E Moisés então? Moisés com 80 anos de idade. Você escolheria Moisés para voltar para o Egito, para ser o instrumento de libertação do povo de Deus? Olha só que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 16, verso 9. Diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Vou ler de novo. Por quê? Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles... Olha, preste atenção. Para mostrar-se forte para com aqueles cujo o coração é totalmente dele. Deus não vê a aparência, Deus não vê a formosura, Deus não vê a sua classe social, Deus não vê a sua cor de pele. Deus está procurando aqueles que têm um coração que é totalmente voltado para Ele. Talvez eu esteja falando aqui a pessoas que Deus tem chamado para uma grande missão, porém encontram-se com dúvidas. Como eu sei que isso pode paralisar a sua vida e ministério? Irmãos, isso paralisa a gente. Por muitas vezes eu tive... A dúvida bateu no meu coração.
apontando para o deserto que o macho se encontrava. Quantas vezes tive que enfrentar meus medos para cumprir o meu chamado? Medo de não ser aceito, por causa da minha cor da minha pele, pelo meu vocabulário pobre, por não vir de uma família nobre. Irmãos, quantas vezes essas dúvidas, elas nos paralisam. Medo de não ser aceito, medo de não ser recebido, medo de não conseguir ser competente o suficiente para completar aquela missão, medo de não ser capaz. Porém, eu tenho descoberto que pessoas assim como eu, que às vezes rejeitadas, fracas, que nada são diante dos homens, cujo muitas vezes a única coisa que temos a oferecer a Deus é o nosso coração. Provérbios 23, 26, Deus vai dizer assim: Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Moisés não se via como Deus o via, mas Deus, Ele está pedindo, não alguém que fosse capaz, porque Deus capacita aqueles que Ele chama. Deus está chamando pessoas que entregam o seu coração e que os seus olhos se agradam do caminho do Senhor. Pessoas que entregam o seu coração a ponto de encontrar prazer em Deus. No verso de número 12, nós vemos que Moisés encontrou então, se tornou teimoso, resistente ao chamado de Deus. Mas no verso 12, Deus dá duas razões para que Moisés prosseguisse. Ele diz assim: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Primeiro, Deus promete a sua presença. Irmãos, Deus promete a sua presença. Moisés está ali, contemplando, vendo um milagre de Deus, Deus ali, falando com ele. Deus promete a sua presença. Você tem noção disso? Isaías 43, 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Esse Deus que ninguém pode resistir, a esse Deus que ninguém pode livrar das suas mãos, que esse Deus quando age ninguém pode impedir, é esse mesmo Deus que está dizendo que estaria com Moisés. Esse mesmo Deus que Davi, no Salmo 23, verso 1, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, esse mesmo Deus que, como um bom pastor, que sempre supre as necessidades, que cuida das suas ovelhas, esse mesmo pastor que traz segurança, que protege, que livra do mal, esse mesmo pastor que cuida das suas ovelhas, promete que estaria com Moisés. E sabe de uma coisa? Esse mesmo Deus que disse que estaria com Moisés é o mesmo Deus, por meio de Jesus Cristo, que está conosco todos os dias das nossas vidas. Mateus 28, 20, Jesus promete, assim como Deus prometeu estar com Moisés, Jesus promete estar comigo e com você. Ele diz assim:
ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus, por meio de Jesus Cristo, nos promete que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, assim como Deus prometeu com Moisés que estaria com ele. Deus está com você, meu irmão, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que é o bom pastor. Ele diz lá em Hebreus capítulo 13, verso 5, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Deus promete que estará com você e nunca vai te abandonar. Ele não vai te abandonar nesse tratamento desse câncer. Ele não vai te abandonar mesmo quando você está com Covid. Ele não vai te abandonar mesmo quando lhe falta o dinheiro. Deus não vai te abandonar mesmo quando este relacionamento se rompe. Deus jamais vai te abandonar. Ele estará com você todos os dias da sua vida. Segundo, Deus dá a Moisés um sinal, ou prova de que está com ele. O sinal era que a nação que for escrava, depois de liberta, adoraria a Deus um dia naquele mesmo monte Sinai, naquele monte Horebe. Irmãos, que segunda motivo, né? Esse segundo motivo, nós diríamos hoje que seria assim: é preciso ver, né? Era uma questão de ver para crer, ou melhor, é uma questão de crer para ver. Moisés, o sucesso da missão confiada a Moisés, provaria, além de qualquer dúvida, que Deus está com ele e o havia enviado. Tais sinais sempre seguem a fé. É preciso crer para ver. Deus estava prometendo, Deus estava falando para Moisés. Então, primeiro, Deus promete que estaria com ele. Segundo, Deus faz uma promessa. E escute aqui: Deus não é homem, nem filho do homem para que minta. Aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Os sinais sempre acompanham a fé. Marcos capítulo 16, verso 15 e 18, diz assim: e disse-lhe Jesus dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha uma missão para você cumprir. Jesus está chamando a sua igreja: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, haverá sinal somente para aqueles que creem. Moisés tinha que crer, confiar. Nós temos que crer. Quer ver sinais? Creia, porque esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Os sinais são para aqueles que creem. Os sinais seguem aqueles que creem. Por enquanto, Moisés deve avançar pela fé. Depois dessa fala de Deus, poderíamos pensar que Moisés não tinha mais direito nenhum em protestar. Já não se trata de uma autoconfiança, o que pode ser bom, né? Quando esta autodesconfiança nos leva até a presença de Deus. Mas talvez uma falta de fé, e a falta de fé é pecado.
Moisés segue com 4 desculpas esfarrapadas que ele apresentou. Porém, nós vamos continuar sobre essas desculpas nas próximas quartas-feiras, tá bom? Conclusão: não sejais como o cavalo ou a mula, conforme diz o Salmo 32, verso 9. Não sejais como o cavalo ou mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Não seja como Jonas, que tentou fugir da vocação, do chamado de Deus. E toda vez que nós fugimos do chamado de Deus, irmãos, o chamado de Deus não é opcional. Toda vez que eu fujo do chamado de Deus, eu estou em pecado. Essa dúvida, essa autodesconfiança, que não me gera correr para Deus, é pecado. E toda vez que eu saio do caminho de Deus, o que aconteceu com Jonas? Uma grande tempestade, pessoas que estavam à sua volta se machucaram, se feriram, ele foi jogado no mar, mas a misericórdia de Deus, Deus proveu um grande peixe. Jonas ficou lá 3 dias, 3 noites, por causa da misericórdia de Deus. E quando Jonas foi expelido do peixe, Deus novamente diz para ele ir para Nínive, e aí ele vai. Deus tem um chamado sobre a sua vida. Obedeça. Obedeça. Obedecer a Deus sempre é o melhor. Confie que o Senhor que prometeu, o Senhor que te chamou, estará com você todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Não fuja desse chamado, porque o melhor lugar de se estar é no centro da vontade de Deus, é no âmago da vontade de Deus. Ali é o lugar aonde devemos estar. Que a fé possa te conduzir a estar no chamado de Deus.